Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Medical. Para quem não me conhece, me chamo Marcos Paulo, sou fundador e professor da Medical. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, muito importante, que é o traumatismo crânioencefálico. Então nós vamos dar aqui introdução a esse tema, vamos focar nesta aula mais em aspectos práticos, então você vai, nesta aula aqui, dominar aquela conduta inicial do TCE, a gente vai ver quando que a gente vai pedir uma TC de crânio, quando a gente não vai pedir, o que a gente tem que se fazer ali de imediato para aquele paciente. E vale ressaltar que essa aula aqui, ela é a primeira aula de uma série de aulas que nós estamos gravando, sobre este assunto. Então nas aulas futuras nós vamos aprofundar cada vez mais nosso conhecimento sobre esses, temas que abordam aí dentro do traumatismo crânioencefálico. Agora, sem mais enrolação, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu gosto de começar falando, né, por que é importante nós estudarmos esse tema. Então, vale ressaltar que o TCE, ele vai ser uma das principais causas de morte, no mundo, sobretudo na população jovem. Então, neste contexto, não só a questão do óbito, né, é uma causa frequente, mas como também o TCE, mesmo que ele não cause o óbito do paciente, ele vai levar muitas vezes a sequelas para esse paciente, que vai resultar, né, numa diminuição da qualidade de vida do paciente e também a questões sociais e econômicas, tanto para o sistema público de saúde, como também para o paciente em si. Neste caso, a conduta rápida e adequada, ela vai ser fundamental para a gente realmente salvar a vida desse paciente e preservar essa vida com a melhor qualidade possível. É uma condição, né, muito frequente, mas apesar de ser frequente, infelizmente muitos profissionais não sabem conduzi-la adequadamente, e por isso nós temos que é muito comum, né, os profissionais cometerem erros, principalmente naquele manejo inicial do TCE, que é justamente um ponto crítico, né, uma fase crítica que vai muitas vezes definir se o paciente vai ter um bom prognóstico ou um mau prognóstico. E, apesar de ser, né, um trauma muito comum em jovens, ele também trata-se de um trauma muito comum em idosos, devido ali a principalmente às quedas, a gente sabe que a população idosa está muito mais propensa. E um outro ponto muito importante que ressalta a nossa importância, né, de estudar esse assunto, é que ele é um assunto complexo. Então ele vai exigir uma abordagem multidisciplinar, cuidados contínuos, geralmente, né, e também cuidados complexos. Então a gente tem que estar realmente apto, e ter os conhecimentos necessários para isso. Falando um pouco sobre a epidemiologia, eu até já citei alguns tópicos interessantes. Então o TCE, ele vai ser uma das principais causas de morbimortalidade, principalmente na população, adulta, né, jovem, no Brasil e no mundo também. Então nós temos, né, cerca de 65 a 75 mil óbitos por ano, relacionados ao TCE. Então corresponde aí, né, cerca de 10% das mortes traumáticas no país. Esses dados são de 2023, possivelmente hoje em dia esses dados podem até mesmo estar pior. E também, né, por que que vai ser então tão relevante na população, jovens, né, e adultos? Porque o principal mecanismo de TCE e que vai levar, né, justamente a consequências mais graves, são os acidentes de trânsito, principalmente acidentes de motocicletas. Então, é justamente a população mais jovem, né, que tende a dirigir mais, que tende a se envolver mais em acidentes, e portanto é aquela população que é acometida com TCEs mais graves. Mas nós também temos, né, a questão também das quedas, principalmente em idosos e crianças, que são uma população que por questões fisiológicas, possuem, né, mais predisposição a ter essas quedas. E também, um número menor, mas que não deixa de ser relevante, o contexto de violência interpessoal. Aqui entra, né, aquele TSE realmente, eh, por tentativa de homicídio ou outras condições aí de violência. A faixa etária, né, então vai ser entre 15 a 40 anos. Apesar de, como eu ressaltei várias vezes, é também uma condição, que está praticamente, né, crescendo cada vez mais em idosos devido ao risco de quedas. E, além da imortalidade, como eu falei anteriormente, o TCL causa, muitas vezes, uma incapacidade permanente. Então, trouxe até um dado para vocês interessante do IBGE, ele põe que até 50% dos sobreviventes de um TCE grave, eles apresentam aí, alterações neurológicas, funcionais, cognitivas de longo prazo. Isso a gente sabe que tem inúmeras consequências, para o país, para o sistema público de saúde e para o paciente em si, é claro. Qual que é a definição e qual que é a etiologia do TCE? Então o TCE, também chamado de trauma crânioencefálico ou traumatismo craniano, tem vários nomes, né, ele vai ser então uma lesão física do crânio, né, então do osso, né, e das estruturas, ali que estão ao redor, né, então, do encéfalo, da pele que está ao redor, né, do tecido subcutâneo. Então ele vai ser causado justamente por uma lesão, né, de impacto na cabeça,
ou, por uma desaceleração brusca que pode, né, causar uma lesão ali, por chacoalhamento no encéfalo, e que vai resultar então em danos físicos, né, que esses danos eles podem ser temporários ou permanentes, a depender do quadro do paciente, e vai afetar ali a função cerebral, desse paciente, levando então a problemas cognitivos, comportamentais, físicos e etcétera. Então a gente tem 2 grandes etiologias do TCE, que é o TCE fechado ou o TCE não penetrante. É aquele TCE clássico, né, então ele vai corresponder à maioria dos casos, que é quando a pessoa bate a cabeça, mas ela não tem uma abertura craniana, né, ela não tem ali uma exposição do encéfalo. Já quando eu tenho então um TCE aberto ou TCE penetrante, ocorre então quando eu tenho um objeto que penetra, o crânio, ou então, né, eu tenho uma fratura craniana muito grave que expõe o encéfalo, e aí vai, realmente ter ali como o próprio nome diz, né, um TCE aberto. Ele vai ser geralmente causado por questão de tiro, estilhaços em alta velocidade, ou então, né, outros tipos de acidente que nós temos aí, essa penetração craniana. Quando eu falo de etiologia, então, também eu tenho que lembrar das principais causas, né, que vão causar um TCE fechado e um TCE aberto. Então o TCE fechado, né, que é o mais comum, nós temos aqui em primeiríssimo lugar os acidentes de trânsito, como eu falei pra vocês, principalmente ali de motocicletas. Porém a gente tem que lembrar também das quedas de própria altura, quedas de altura, então, né, é muito comum também, principalmente profissionais que mexem com construção, que mexem com, essas questões de alturas, né, nós temos que podem ocorrer, né, acidentes do trabalho. Esportes também, então a gente vê direto na televisão, jogador de futebol que leva a bolada na cabeça, que cai e bate a cabeça no chão durante a atividade física, ou bate a cabeça de um na cabeça do outro, né, do jogador no outro. Não só no futebol, mas também em outros esportes é muito comum. Por questão de que é uma atividade de risco, né. As agressões físicas, né, elas também podem estar envolvidas aí até ser fechado. Práticas esportivas de contato, eu citei o futebol, mas como eu falei também existem outras, principalmente, artes marciais, então boxe, né, MMA e etcétera, essas práticas que nós temos ali realmente um contato físico entre os lutadores, é muito comum ocorrer o TCE. E também quando eu falo de TCE fechado, pode ser ocorrido também por causa de explosões. Aqui no caso a gente vai pensar mais na onda de impacto dessa explosão. Agora de TCE aberto, as principais causas serão por arma de fogo. Então é realmente aquele sujeito ali, aquele paciente que, por N motivos, levou ali um tiro na cabeça. Esse tiro penetra o crânio, né, e aí atinge o encéfalo. Mas também pode ocorrer por ferimento de arma branca, por neurocirurgias, né, procedimentos iatrogênicos que ocorre ali uma penetração acidental do crânio. Nós temos também, né, a explosão, mas nesse caso aqui a gente vai pensar mais nos estilhaços que vão, né, atingir o crânio desse paciente e causar ali uma perfuração, fraturas cranianas graves, e também pensar sempre em esmagamento, né. Então, o sujeito ali foi, né, caiu uma pedra muito pesada na cabeça dele e esmaga a cabeça do cara, ou então, né, assim, ele cai no chão no meio da rodovia e passa um carro por cima da cabeça, ou penetração por outros objetos. Então a etiologia é muito importante nós definirmos ela por quê? Primeiro que, uma vez que eu defino a etiologia do TCE do paciente, eu consigo realizar um diagnóstico completo da condição e realizar uma abordagem terapêutica adequada. Porque imagina, um TCE do sujeito que bateu a cabeça num acidente de moto a 80 quilômetros por hora é muito diferença de, por exemplo, de um TCE daquele cara que estava andando lá, tropeçou e bateu a cabeça no chão. Então, assim, a cinética do trauma é totalmente diferente, as complicações esperadas são totalmente diferentes, o prognóstico é totalmente diferente. Do mesmo modo que, por exemplo, um acidente de trânsito é totalmente diferente de um ferimento por arma de fogo, né. Então é muito importante nós definirmos essa ideologia ali na abordagem inicial do paciente, para a gente conseguir direcionar nosso tratamento. Não só isso, definindo a etiologia, nós conseguimos evitar recidivas do trauma. Então, por exemplo, se é um idoso que ele tá tendo quedas e tá batendo a cabeça com frequência, eu tenho que investigar por que que esse idoso tá caindo. Ele tá caindo porque ele tá fraco, porque ele tá tomando alguma medicação que tá sedando ele, que tá causando vertigem, né. Ele teve um AVE e bateu a cabeça, ou então ele teve uma convulsão e bateu a cabeça, né. Então eu tenho que definir por que que esse idoso tá caindo e tratar a causa básica, porque se eu trato só o TCE, dou alta para o idoso, ele vai daqui uns 2, 3 dias, enfim, daqui um tempo, vai voltar a cair e vai voltar a ter TCE e até que ele vai ter um TCE grave, vai vir a óbito. Não só a questão do idoso, né, então, por exemplo, a gente pensa também: "Ah, o paciente chegou lá pra você, eh, que caiu de uma construção". Poxa, eu tenho que identificar, né, tenho que notificar essa situação para que ali as autoridades, a segurança do trabalho, etcétera, possa identificar qual erro que ocorreu para esse paciente ter caído de uma construção. Ele estava usando EPI, né, foi algum erro ali de sinalização, porque se eu não faço esse cuidado, né, de evitar essas recidivas do trauma, é questão de tempo.
para que esse paciente volte lá com um novo quadro de TCE, inclusive um TCE mais grave. Então assim, sempre que eu tenho um TCE, né, que eu não tenho ali uma causa, eh, que não seja assim, né, assim, realmente acidental, que não tinha como se evitar, eu tenho que buscar ali um esclarecimento melhor dessa etiologia. Então eu falei muito a questão do idoso, né. Então eu tenho que pensar por que que esse idoso está caindo, ou até mesmo no acidente de trânsito. Então, por que que esse paciente bateu o carro, né, por que que esse paciente caiu de moto? Ele estava em alta velocidade e foi imprudente, caiu de moto, bateu em alguma coisa, ou ele passou mal no volante? Porque se ele passou mal no volante, opa, eu tenho que identificar isso, e eu tenho que tratar essa condição que fez ele passar mal no volante, porque isso muda tudo, tá. Então assim, sempre na abordagem do TCE, eu tenho que pensar, né, em investigar síncope nesse paciente, investigar IAM, arritmias, né. Eu tenho que pensar se esse paciente não convulsionou antes, depois caiu, ou se ele teve um AVE, né, caiu e bateu a cabeça por conta do AVE. Se ele está num ambiente inadequado, se né, um ambiente sem sinalização, sem iluminação adequada, se não foi efeito de fármacos ou outras substâncias. Então, por exemplo, se é um paciente que ele está utilizando muito bem os diazepínicos, ele vai ter muita sonolência, vai ter mais risco de cair, vai ter mais risco de bater a cabeça. Então talvez eu tenha que ajustar a dose da medicação desse paciente para evitar que ele volte a cair. Ou se é um paciente que ele está tendo quadros de hipotensão ortostática, se ele tem outras doenças crônicas, se ele tem algum déficit visual ou auditivo, né. E até mesmo se ele tem outras alterações agudas. Então, por exemplo, se é um paciente que ele estava com choque séptico, né, que ele estava com alguma neoplasia. Então tudo isso é muito importante eu investigar, tá. Então, por exemplo, trouxe aqui um caso clínico para vocês. Nós temos um paciente, do sexo masculino, 55 anos de idade, previamente rígido. Ele foi trazido então ao pronto-socorro após queda da própria altura com impacto na região frontal do crânio. No momento apresenta-se estável hemodinamicamente, sem déficit neurológicos focais e sem sinais de alarme. A escala de coma de Glasgow de 15 pontos. A gente vai ver posteriormente que é um dos principais, eh, métodos que a gente vai empregar para avaliar a gravidade do TCE é a escala de coma de Glasgow, que no caso aqui ela indica um TCE leve, tá. Então, ao ser questionado sobre a cinética do trauma, o mesmo conta que estava lavando a garagem de sua casa quando sentiu mal-estar e perdeu a consciência, reacordando no chão após a queda. Neste contexto, foi solicitado exames complementares e um eletrocardiograma que evidenciou uma fibrilação, aqui é atrial, tá? Faltou o atrial aqui, mas uma fibrilação atrial de alta resposta em atividade. Ou seja, é um paciente que o TCE dele é um TCE leve, ele está com escala de Glasgow de 15 pontos, está estável, está consciente, não tem déficit neurológico, não teve sinais de alarme. Então, um TCE leve, né? Caiu ali e bateu a cabeça, mas sem gravidade. Ou seja, eu não vou preocupar muito com o TCE desse paciente. Mas, ao investigar a cinética do trauma, opa, ele estava lavando a garagem e passou mal. Então, alguma coisa está errado, né. Por que que ele passou mal? Aí, ele foi então, o médico que atendeu esse caso foi investigar. Solicitou então exames complementares, um eletrocardiograma que evidenciou uma fibrilação atrial de alta resposta. Ou seja, a fibrilação atrial, que foi a causa base, né, do TCE, ela é potencialmente muito mais prejudicial para o paciente do que o TCE leve que ele teve. Então era muito mais importante nesse caso aqui eu identificar a causa base, tratar ela, do que propriamente dito tratar o TCE em si do paciente. Quando a gente fala de TCE também, a gente tem que diferenciar as lesões primárias e secundárias. Então, as lesões primárias, elas são consequências diretas do trauma. São aquelas lesões que o paciente vai ter em decorrência direta ao trauma crânioencefálico, ou seja, ele vai chegar para você já com essas lesões, né, se ele vier a ter elas. Já as lesões secundárias são lesões, entre aspas, né, mais tardias. Por que que eu coloquei entre aspas? Porque é uma questão, não quer dizer assim que vai demorar muito para acontecer, mas ela acontece depois das lesões primárias. Então, as lesões secundárias, elas são as lesões que são consequências fisiopatológicas das lesões primárias, da instabilidade clínica e sistemática e sistêmica, né, do paciente, decorrente do TCE. Então, qual que é o objetivo que a gente vai ter no manejo do TCE do paciente? Vai ser reverter a lesão primária. Por que reverter, Marcos? Porque ela já vai ter ocorrido, né, não tem como eu evitar ela, uma vez que o paciente teve um TCE. E evitar, tá, as lesões secundárias. O que mata o paciente são as lesões secundárias. Então eu tenho que evitar essas lesões, tenho que identificar se alguma delas já começou a ocorrer, e se já começou a ocorrer eu tenho que tratar. Enquanto isso eu tenho que reverter as lesões primárias. Então quais são as lesões primárias no TCE? Nós temos a fratura craniana, o hematoma epidural, hematoma subdural agudo, contusão cerebral, hemorragia subaracnoide traumática, a lesão axonal difusa, laceração cerebral, lesão vascular traumática e o hematoma subgaleal. Essas aqui são as principais lesões primárias que a gente vai encontrar no contexto de TCE. Um parêntese, tá? A gente não vai entrar nessa aula naquela abordagem radiográfica de identificar essas lesões na TC.
essa abordagem vai ser, eh, deixada, né, para outro momento, para outra aula, por questão de tempo e organização também. E as lesões secundárias, elas serão, como eu falei para vocês, consequência das lesões primárias. Então elas ocorrem após as lesões primárias. É o quê? Aquele paciente que ele vai ter uma hipóxia, né, vai ter uma hipotensão arterial, ele pode chocar, ele pode ter uma hipercapnia ou hipocapnia extrema, pode cursar também, né, com distúrbios hidroeletrolíticos, como hiponatremia, hiperglicemia, febre. Pode também ter crises convulsivas pós-trauma, edema cerebral e aumento da pressão intracraniana. Isso aqui vai ser um ponto, né, importantíssimo da gente avaliar na abordagem do TCE. Isquemia cerebral secundária, a expansão ou ressangramento de hematomas, processo infeccioso secundário, né, ao trauma e tromboembolismo também. Isso aqui é muito comum, né, o tromboembolismo, a gente tem que pensar numa profilaxia, porque geralmente o paciente que é vítima de TCE, né, moderada a grave, é um paciente que ele vai ficar acamado, isso favorece muito ali o risco, né, de doenças vasculares. Então qual que é o manejo inicial do TCE? O manejo inicial do TCE envolve, primeiro, eu garantir a segurança da cena e do paciente, né, pensando aqui no contexto pré-hospitalar. Então eu tenho que garantir a segurança da minha equipe e a minha segurança. Eu tenho que também que afastar, possíveis objetos que podem machucar esse paciente ao redor que estão ali, né, perto dele. Afastar pessoas da cena do trauma, para evitar, né, novos acidentes e, enfim, para que eu também possa trabalhar com mais tranquilidade e segurança. Vou então posicionar esse paciente em decúbito dorsal, tá, e vou preparar o ambiente e os materiais necessários para atender adequadamente esse paciente. Eu vou então iniciar, né, coletando ali informações chaves, né, básicas do quadro do paciente, da cinética do trauma, ou seja, qual foi a etiologia, do trauma desse paciente. Vou então acionar a equipe de emergência em caso de se eu tiver, né, num atendimento pré-hospitalar, e se eu não for essa equipe de emergência, então eu vou chamar, né, o SAMU, bombeiros ou o que for necessário ali no momento. Vou monitorizar esse paciente, né, então tenho que pegar ali todos os sinais vitais desse paciente, frequência cardíaca, respiratória, PA, saturação, temperatura, glicemia capilar e etcétera. Vou, né, garantir já um acesso venoso adequado para esse paciente, porque certamente, né, eu vou precisar fazer alguma medicação para esse paciente, e vou então iniciar ali a abordagem do X-ABCDE. Então no X, primeira coisa que eu vou fazer é identificar, e conter hemorragias, que são graves nesse paciente. Então se o paciente tem ali uma hemorragia que é potencialmente fatal, né, eu vou, antes de mais nada, conter esse sangramento, porque esse sangramento vai, matar esse paciente. Segundo, vou então para a etapa A. Na etapa A, eu vou realizar uma imobilização cervical manual ou com colar rígido desse paciente. Todo paciente vítima de TCE é indicado eu fazer essa mobilização cervical, até ali que eu consiga reavaliar esse paciente com mais calma e descartar uma lesão, medular. Por quê? Porque a gente sabe que a cabeça, né, é uma estrutura que ela tá, eh, ali ancorada na coluna. Então traumas cranianos, geralmente eles vêm acompanhados de traumas, raquimedulares, principalmente na região cervical. Vou então, né, abrir as vias aéreas desse paciente, utilizando a manobra de John Trost, para que esse paciente consiga ter uma respiração adequada. Vou imediatamente então para a etapa B, eu vou então avaliar o padrão respiratório desse paciente. Vou ver se esse paciente está respirando, se ele está respirando bem ou se ele tem alguma irregularidade respiratória, né. Avaliar a frequência respiratória desse paciente. A depender, né, se esse paciente estiver desaturando, se ele tiver, com sinais, de saturação, cianose, esforço respiratório, irregularidade respiratória, eu posso então fornecer oxigenoterapia para esse paciente. Por exemplo, um cateter pra uma cateter nasal, né, aliás de 1 a 5 litros, ou utilizando uma máscara, de alto fluxo, já colocando aí 5 a 15 litros por minuto. Vou então avaliar a necessidade de intubação orotraqueal do paciente. Então, se o paciente apresenta, né, uma via aérea instável, risco de, ter ali, né, broncoaspiração grave, se estiver muito rebaixado, né, ou seja, com Glasgow menor ou igual a 8, eu vou então garantir a via aérea desse paciente com uma intubação orotraqueal na etapa B, e vou então monitorizar, né, a oximetria contínua desse paciente. Feita a etapa B, eu vou então para a etapa C. Eu vou avaliar a função cardiovascular do paciente e vou intervir se necessário. Então vou verificar se o paciente tem pulso. Se ele tiver pulso, né, vou avaliar outras questões cardiovasculares. Se ele não tiver pulso, eu vou então iniciar ali a ressuscitação cardiopulmonar. Vou realizar, né, a monitorização da APA e da frequência cardíaca, né, na realidade isso aqui já deveria ter sido feito já. Já vou também garantir, né, o acesso venoso caso ainda já não tenha pegado. Vou então realizar aqui o controle de hemorragias moderadas, então, moderadas e leves, né, desse paciente.
e vou, verificar se esse paciente tem necessidade de realizar, reposição, né, volêmica com, soro, né, isotônico ou hipertônico, conforme necessário. Eu não vou utilizar aqui soluções hipotônicas, como por exemplo o soro glicosado. A gente vai ver que na hipertensão intracraniana, que é uma provável consequência do TSE nesse paciente, soluções hipotônicas, como o soro glicosado, ele tende a piorar a hipertensão intracraniana. Então, todo paciente vítima de TCE, tá? Lembre-se disso para a vida. Todo paciente vítima de TCE ou que possui qualquer sinal sugestivo, qualquer possibilidade de hipertensão intracraniana, eu não vou utilizar, soluções hipotônicas nesse paciente. Vou utilizar somente soro isotônico, né, ou hipertônico, que é o soro fisiológico 0,9%. Na etapa na etapa, né, D, então, uma vez que eu, descartei ali questões mais graves na etapa C, eu vou aqui de fato fazer o exame físico neurológico nesse paciente. Então, é nessa etapa D somente que eu vou avaliar ali o TCE em si, especificamente do paciente. Vou então avaliar, né, a escala de coma de Glasgow, isso aqui é fundamental. Todo paciente vítima de TCE eu tenho que avaliar obrigatoriamente a escala de coma de Glasgow dele, e vou fazer ali busca ativa de sinais de alarme de TCE. Se esse paciente tiver, né, um Glasgow menor ou igual a 12, ou tiver presença de sinais de alarme, eu vou então solicitar imediatamente um suporte da neurocirurgia. Vou também aqui realizar na etapa D, analgesia para esse paciente conforme necessário. Quais são então as metas nesse paciente no TCE? As metas, né, de dados vitais e etcétera nesse paciente, serão basicamente as mesmas que eu busco ali no paciente, de outras condições. Então eu tenho que ter uma saturação adequada, tenho que ter ali uma ventilação adequada com uma pressão de CO2, né, diminuída, tenho que ter uma pressão arterial, eh, aqui um pouco mais permissiva no questão de que eu posso deixar ela um pouco mais alta, tá. Então é bom manter essa pressão sistólica acima de 11, beleza. A pressão arterial média, eu vou mantê-la acima de 70. A pressão de perfusão cerebral, né, que é chamada de CCP ou PPC, eu vou deixar ela entre 60 e 70, tá. E a pressão intracraniana, eu deixo ela, eu tenho que deixar ela, né, abaixo de 20. Se ela ficar acima de 22, eu vou tratar, tá. Eu vou voltar melhor nessas partes aqui de pressões e vou explicar melhor pra vocês essas relações já já. Então eu tenho que deixar, né, a pressão de O2 adequada também, tenho que tomar cuidado com a temperatura do paciente. É muito comum no trauma o paciente cursar com um quadro de hipotermia, então tenho que deixar esse paciente sempre normotérmico. A glicemia também tem que deixar ali, né, na faixa normal para esse paciente. Avaliar distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente a questão do sódio. Avaliar também, né, hemograma para ver se esse paciente teve uma perda de sangue volumosa, que está necessitando de reposição com, né, sangue mesmo. E avaliar também o RNI desse paciente para eu verificar se tem algum distúrbio de coagulação. Bom, agora falando aqui especificamente sobre essas pressões. Quando eu tenho, né, um quadro de hipertensão intracraniana, o que vai acontecer? Eu tenho aqui então o meu crânio, tá? Esse aqui é o meu crânio, bem bonito. E aqui eu tenho as artérias que levam lá sangue para dentro do meu crânio, para o meu encéfalo. Se eu aumento muito a pressão aqui dentro do crânio, por exemplo, por conta de um hematoma, de um sangramento que está tendo aqui dentro, que está, né, aumentando a pressão aqui dentro. Então, se aumenta a pressão dentro do crânio, esse sangue que está subindo aqui pelas artérias, ele vai começar a sentir dificuldade de entrar dentro aqui do nosso crânio e de vascularizar então o encéfalo. É como se quando aumenta a pressão aqui, essa pressão tende a empurrar o sangue, para baixo e não deixar o sangue arterial subir, né, para dentro aqui do encéfalo e vai então causar um déficit de perfusão encefálica. Isso aqui que eu quando isso aqui acontece, eu chamo de hipertensão intracraniana, né, que é um dos grandes perigos do TCE, é o que mais mata no TCE, vai ser isso aqui. Então, como é que eu vou controlar essa hipertensão intracraniana? Isso aqui é muito complexo, né, então isso aqui vai ficar inclusive para uma aula futura, esse manejo mais específico da hipertensão intracraniana. Mas assim, resumidamente falando, eu tenho o quê? Primeiro, garantir que esse paciente, ele tenha uma pressão arterial adequada. Porque imagina, a pressão aqui dentro do crânio já está alta, ou seja, ela já está fazendo uma força aqui contrária ao fluxo sanguíneo para entrar no encéfalo. Se a minha pressão arterial, que é o que está mandando o fluxo sanguíneo para o encéfalo, diminui, né, ela fica menor, essa força para baixo, ela vai então terminar de empurrar o sangue para fora do encéfalo, vou causar então uma isquemia ali, né, um déficit de perfusão encefálico. Então, primeiro ponto, eu tenho que manter a pressão desse paciente mais alta, para garantir que esse sangue consiga chegar lá no encéfalo, tá.
Segundo ponto, eu tenho que deixar esse paciente com uma bem oxigenado e com uma pressão de CO2 baixa, por quê? Quando a pressão de CO2 está alta, o que acontece? Eu tenho ali a liberação de algumas substâncias, como o óxido nítrico, que vai fazer uma vasodilatação. Se eu faço uma vasodilatação aqui dentro do crânio, isso vai fazer com que esses vasos, então, eles se dilatem, ou seja, eu vou ter, então, um aumento da pressão intracraniana, porque os vasos dilatando, eu vou ter ali mais represamento de sangue dentro do crânio, isso vai, então, criando mais volume ali dentro do crânio, né, e vai então aumentando a pressão dentro do crânio. Beleza, então tem que manter um oxigênio adequado, pressão de CO2 baixa e uma pressão arterial adequada, né, ou seja, acima aí de 110, a pressão sistólica. Agora, a gente vai entrar aqui nos conceitos de pressão arterial média e pressão de perfusão cerebral. Essa essa diferença entre a pressão que está dentro do crânio, que está jogando sangue para fora, e a pressão arterial que está jogando sangue para dentro, é o que nós chamamos de pressão de perfusão cerebral, a PPC. Então a PPC, né, ou CPP, é calculada pela a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, se eu tenho muita pressão intracraniana, eu vou estar aumentando, né, esse número aqui, que vai estar diminuindo a pressão arterial média, eu vou ter uma CCP menor. Se eu aumento mais a pressão arterial média, eu vou estar então aumentando a pressão de perfusão cerebral, justamente por conta desse mecanismo, né, desse equilíbrio de forças que eu expliquei para vocês. Então, o que importa no no TCE é eu manter justamente uma pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70 milímetros de mercúrio. Eu mantendo isso aqui, as chances de sobrevivência do paciente aumentam muito, porque isso favorece então, né, uma vascularização encefálica adequada e favorece ali uma nutrição adequada do cérebro, tanto de oxigênio como também de outros nutrientes que vêm pelo sangue. Então a pressão intracraniana, se ela passou ali de 20, eu vou tratar, tá. O ideal é que ela esteja abaixo de perdão, o ideal é que ela esteja abaixo de 20. Se ela passou de 22, eu vou tratar, tá. Justamente para não aumentar muito aqui a pique e não, consequentemente, diminuir a pressão de perfusão cerebral. Então, assim, a fisiopatologia, né, e o objetivo do tratamento da hipertensão intracraniana é basicamente esse, o manejo ali da pressão de perfusão cerebral. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Isso vai ficar para uma próxima aula, porque é um tema bem mais complexo, né. Mas eu já disse aqui algumas dicas para vocês. Por exemplo, manter a pressão arterial do paciente adequada e uma boa ventilação, isso já vai ajudar muito o paciente, tá bom? Então, uma outra coisa muito importante que a gente tem que avaliar é a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, eu tenho que avaliar ela para todo paciente vítima de TCE. Ela vai então avaliar o nível de consciência daquele paciente. Ela vai ser composta, né, por 4 tópicos, né, 4 itens, que vai ser a avaliação da abertura ocular do paciente, a avaliação da resposta verbal do paciente, a avaliação da resposta motora e nós temos a avaliação complementar, né, que nós chamamos de escala de Glasgow P, tá, que é a nova escala de coma de Glasgow, que é a resposta pupilar do paciente. Então, eu posso ter a avaliação da escala de coma de Glasgow tanto somente desses 3 itens, que são os principais, como também eu posso avaliar de modo complementar a resposta pupilar do paciente. É o que nós chamamos de Glasgow P. Bom, Glasgow, então a pontuação dele varia de 1 a 15 pontos, tá? Isso que eu estou falando do Glasgow P. Se for o Glasgow sem resposta pupilar, varia de 3 a 15 pontos. Quanto menor a pontuação do paciente, mais grave ele tá, quanto maior a pontuação do paciente, mais, rígido, né, ele tá. Nós mesmos aqui, né, provavelmente todo mundo tá nesse momento com uma escala de Como de Glasgow, pontuando 15. Então, eu vou começar avaliando a abertura ocular. A abertura ocular, ela varia, né, de 1 a 4 pontos. Então beleza, cheguei no paciente, ele tá com os olhos abertos espontaneamente, ele vai então pontuar 4 pontos. Se ele tá com os olhos fechados, mas quando eu chamo ele, falo: "Marcos", ele abre o olho sozinho, ele então tem uma pontuação de 3. Se ele tá com o olho fechado, eu chamo ele: "Marcos", ele não abre o olho, mas eu faço um estímulo tátil, né, um estímulo doloroso, então eu faço, né, aqui um estímulo, reto no externo, ou no leito ungueal, né, ou aqui na região da sobrancelha, enfim, algum estímulo tátil doloroso, e esse paciente, ao realizar esse estímulo, ele abre os olhos, ele pontua 2 pontos. Agora, se eu faço tudo isso e o paciente permanece de olhos fechados, ele vai ter então uma pontuação de 1 ponto, né. Então, beleza, fiz a avaliação da abertura ocular, vou avaliar a resposta verbal do paciente. Se o paciente está conversando normalmente, está orientado no tempo e espaço, ele vai ter a pontuação de 5 pontos. Agora, se ele está conversando, mas ele está meio confuso, ele não sabe muito bem o que que aconteceu com ele, onde é que ele está, né, está mostrando realmente uma confusão mental,
ele vai pontuar então em 4 pontos. Agora, se ele fala palavras inapropriadas, ou seja, totalmente incompreensíveis, né, no sentido de que ele não consegue montar uma frase que faça sentido, então você fala: seu João, onde é que você tá?" Ele fala: maçã, pera, carro", sabe, assim, ele fica realmente soltando as palavras meio que aleatórias, mas ele fala alguma coisa, né, ele vai ter então uma pontuação de 3 pontos. Agora, se ele solta palavras incompreensíveis, no sentido de que eu não consigo sequer entender o que aquilo significa, né, então sons, né, se ele faz somente sons, então ele só você fala: "Seu João", ele: né, então ele geme, né, ou ele tem ali tenta falar alguma coisa, mas ele tem uma fala muito embolada, você não entende nada que ele tá falando, ele vai então, pontuar em 2 pontos. E se ele tem uma resposta verbal ausente, né, então você tenta conversar com ele, não responde nada, ele vai pontuar então em 1 ponto. Agora, resposta motora, nós vamos avaliar então, né, se esse paciente ele obedece ao comandos, então eu falo: "Seu João, mexe o braço", ele mexeu o braço, perfeito. Eu vou então, pontuar esse paciente em 6 pontos. Se esse paciente ele é capaz se ele é incapaz de obedecer comandos, mas se você faz ali, né, um estímulo tátil, por exemplo, pega na mão desse paciente, e você pergunta: "Onde é que você tá pegando?", ele fala: "Você tá pegando na minha mão direita". Ou seja, ele consegue localizar o estímulo tátil, ele localiza a dor, ele vai pontuar 5 pontos. Se você, faz isso, ele não localiza, mas quando você faz um estímulo doloroso, ele retira a mão, né, ele tem então uma pontuação de 4 pontos. Se ele tem uma retirada muito, brusca, né, se ele flexiona o braço, né, assim, retira mesmo de modo mais estranho, faz uma flexão, desse braço no estímulo doloroso, ele tem então, eh, 3 pontos. Se você faz o estímulo doloroso, em vez dele fazer uma flexão, ou seja, em vez dele retirar, a né, da dor, ele vai estender, né, esse membro, ele tem então uma extensão anormal, ele vai pontuar 2 pontos. E se você faz o estímulo doloroso, pede para ele mover o braço ou qualquer outro membro, né, ele não tem resposta motora nenhuma, ele vai pontuar 1 ponto. E a resposta pupilar, ela tem uma avaliação negativa. O que eu quero dizer com isso? Ela vai ser, né, a pontuação vai subtrair, eh o valor, né, das 3 avaliações anteriores. Então, por exemplo, vamos supor que você avaliou, né, a resposta ocular, a resposta verbal, a resposta motora do paciente, e você chegou lá a uma pontuação de 5 somando as 3. Você vai então avaliar a resposta pupilar. Se esse paciente você faz estímulo luminoso no olho e ele tem reação bilateral ao estímulo, ele vai então pontuar 0 pontos, ou seja, você vai fazer 5 menos 0 e o resultado vai ser a escala de Coman de Glasgow-P do paciente. Se esse paciente a pupila reage somente em um olho, né, ao estímulo luminoso, então você vai fazer 5 menos 1, que vai dar 4, né, então esse aqui é o resultado final. Agora se o paciente não tem resposta pupilar ao estímulo luminoso bilateral, você vai então subtrair por 2, né, então, por exemplo, 5 menos 2 igual a 3 pontos, tá. Então você soma esses valores anteriores e vai subtrair pelo resultado da resposta pupilar do paciente, beleza? Tá, chegamos então aqui, né, fizemos a escala de Coma de Glasgow, chegamos a um resultado. A gente vai interpretar esse resultado. Se um paciente tem uma escala de Coma de Glasgow, menor, né, perdão, maior que 12, ou seja, entre 13 e 15 pontos, ele vai ter então um TCE leve, tá. Se ele tem entre 12 a 9 pontos, é o que nós chamamos de TCE moderado. Se ele tem 8 a 1 ponto, né, contando com a resposta pupilar, ele vai ter então um TCE grave, tá. Então é importante nós fazermos essa classificação e avaliação inicial imediata com a escala de Coma de Glasgow. Temos aqui um caso clínico. Então a gente tem um paciente do sexo masculino, 27 anos, é um paciente previamente rígido, ele é trazido ao pronto-socorro após um acidente motociclístico em via urbana. Segundo testemunhas, colidiu com um carro a cerca de 60 km/h, sendo arremessado ao solo com impacto craniano direto contra o asfalto. Não utilizava capacete. Então veja que a gente já tem aqui uma cinética, né, importante, 60 km/h não é uma velocidade baixa. Ele estava de moto, então isso aqui aumenta o risco, né, gravidade. Ainda por cima ele foi arremessado ao solo, teve impacto craniano direto e não estava de capacete. Então, só pela cinética do trauma, eu já imagino que esse paciente vai estar grave. Ao chegar à sala de emergência, apresenta-se ainda decúbito dorsal, com colar cervical hemodinamicamente estável. Ao exame neurológico. Então ele não abre os olhos espontaneamente, abrindo-os apenas quando submetido à pressão supraorbital. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que esse paciente, ele não tem resposta, né, da abertura ocular, nem espontânea, nem a voz. Ele abriu somente com resposta à dor. Ou seja, ele já pontua aqui, né, já começa pontuando 2 pontos na, resposta ocular. Vamos ver a resposta verbal dele. Na resposta verbal, ele emite sons incompreensíveis.
Então, ele não tem, resposta verbal orientada, ele não tá confuso, né, assim, ele não tá só confuso, ele não fica falando frases sem sentido, ele tá falando sons incompreensíveis, ou seja, em outras palavras, ele tá gemendo, né, ou então com uma fala muito embolada, ele não consegue formar palavras compreensíveis. Então a resposta verbal desse paciente aqui vai ser também 2 pontos. Na avaliação motora, a gente tem um estímulo doloroso em leito unguial, ele apresenta uma flexão anormal dos membros superiores, tá. Então ele tem uma flexão anormal dos membros superiores, sem resposta adequada dos membros inferiores. Então, esse paciente, na resposta motora dele, ele tá tendo, tá, no caso aqui eu coloquei flexão, mas é extensão, tá, pessoal. Então ele tá tendo uma extensão anormal, tá. Então ele pontua aqui na resposta motora 2 pontos. Eh Ponto interessante, por exemplo, eu coloquei membros superiores, sem resposta adequada nos membros inferiores. Eu vou avaliar na escala de coma de Glasgow sempre a melhor resposta do paciente. Então, se no braço direito ele não tem resposta motora, mas no braço esquerdo ele tem a resposta motora, adequada, tipo, se ele tá conseguindo mexer ao comando, eu vou então avaliar a resposta motora do melhor membro, tá. Nas pupilas, ele tem pupilas isocóricas, porém com falta de reação lenta. Não há escoriações em face e couro cabeludo com pequeno hematoma em região temporal direita. Então, na avaliação pupilar desse paciente, ele tem 0 pontos, porque ele tem resposta pupilar bilateral. Então, a pontuação dele vai ser o quê? 6 pontos, tá? Que é então uma um TCE grave na escala de coma de Glasgow. Beleza, uma outra coisa muito importante que eu tenho que avaliar nesse paciente são os sinais de alarme. Então, eu tenho que avaliar se esse paciente, né, ele tem, uma idade maior de 65 anos, se ele tem sinais de fratura de base de crânio, se ele tem uma cinética de trauma de alto impacto. Então, como eu falei pra vocês, por exemplo, o paciente teve um acidente automobilístico, estava ali a 80 quilômetros por hora e estava sem capacete. Poxa, isso aqui é um sinal de alarme. Mesmo que esse paciente esteja bem, é um sinal de alarme para esse paciente. Se ele teve convulsão pós-TCE, se ele teve déficit neurológico focal, tá? Pós-TCE, se ele tem sinais de hipertensão intracraniana, se ele possui um Glasgow menor que 15 por mais de 2 horas. Então, mesmo que o paciente possua ali um Glasgow de 14, mas esse Glasgow depois de 2 horas permanece 14, né, ou 13, por exemplo, é um paciente que eu tenho que ligar o alerta, tá. É um paciente que ele tem sinal de alarme. Se ele tem TCE aberto ou suspeita, né, se ele teve uma amnésia anterógrada, maior que 30 minutos, e se ele faz uso de anticoagulantes. Se o paciente tem qualquer sinal de alarme, é um paciente que eu tenho que prestar muita atenção. Ele tem muitas chances, né, de ter alguma lesão primária ou vir aí, né, a desenvolver lesões secundárias. Então nós temos aqui um caso clínico, é uma paciente do sexo feminino, 74 anos, com histórico de fibrilação atrial em uso contínuo de varfarina. Então nós já temos, né, um sinal de alarme, que é uma idade superior a 65 anos. Nós temos, né, uso de varfarina, outro sinal de alarme, que é um anticoagulante, tá. Então ela foi trazida ao pronto-socorro após queda da própria altura em casa, ao tropeçar em um tapete. Segundo familiares, houve impacto occipital contra o chão, sem perda de consciência inicial evidente. Na admissão, encontra-se consciente, orientada em tempo e espaço, relatando cefaleia leve a moderada e episódio isolado de vômito. Opa, vômito, a gente vai ver que é, sinal de hipertensão intracraniana. Ao exame neurológico, apresenta abertura ocular espontânea, ou seja, vamos fazer o glasgo dela aqui, ó. Ocular, ela tem espontânea, então ela pontua, 4 pontos. A resposta verbal, eu já vi aqui que ela estava orientada, né, consciente e orientada em tempo e espaço, ou seja, ela pontua 5 pontos. A resposta motora, vamos ver aqui o que ela fala. Ela responde adequadamente às perguntas, obedece a comandos simples sem dificuldade. Então a resposta motora, ela tem 6 pontos. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem déficit motores focais evidentes. Então, a resposta pupilar dela é 0 pontos. Neste caso aqui, o Glasgow total dela vai ser de 15 pontos, tá? Então, beleza. Ao exame físico apresenta equimose discreta em região occipital, sem sinais de fratura aberta ou afundamento. Com base nesse cenário, determina a classificação do TCE do paciente. Então, é uma paciente que teve um TCE leve, tá? Porque ela tem Glasgow de 15, mas ela tem 2 sinais de alarme. Ou seja, é um paciente que ela tem um TCE leve, com sinais de alarme, viu? Então, com os sinais de alarme. Quais são os sinais de fratura de base de crânio, Marcos? Então, se eu vejo isso aqui, eu tenho que pensar em fratura de base de crânio. Se é um paciente que ele tem sinal do Guaxinim, ele é caracterizado por equimoses periorbitárias, ou seja, ao redor do olho, bilaterais. Se o paciente ele tem equimose periorbitária unilateral, eu não classifico como sinal do Guaxinim, tá? É somente ali uma equimose periorbitária unilateral mesmo, tá? Não é sinal do Guaxinim.
O sinal de Barrow ou do batalhador, né, ele tem então uma apresentação de uma equimose aqui na região anterior da orelha, tá. Então aqui logo após a orelha, se esse paciente tem equimose nessa região, eu chamo então de sinal do batalhador ou de Barrow. E se esse paciente tem drenagem de líquidos pelo ouvido ou nariz, ou seja, otorreia e rinorreia, ou um dos 2, né, principalmente se for sangue ou um líquido mais, hialino, né, em semelhança de líquor, eu tenho que pensar também em sinal de fratura de base de crânio, tá. Então esses aqui são os 3 principais sinais de fratura de base de crânio. Mas se o paciente também tem trauma, facial, né, ou um trauma de alto impacto, eu também tenho que investigar fratura de base de crânio. E quais são os sinais de hipertensão intracraniana? Isso aqui é fundamental, porque como eu falei pra vocês, a hipertensão intracraniana vai ser uma das principais causas de morte, aí, né, secundária ao TCE. Então eu tenho que ser capaz de identificar precocemente esses sinais e já começar ali a investigar e tratar essa hipertensão intracraniana. Então um paciente que apresenta alterações visuais como diplopia, midríase, miose e quaisquer outras alterações visuais, é um sinal de alarme para hipertensão intracraniana. Edema de nervo óptico, então isso aqui a gente vai conseguir avaliar por meio, por exemplo, da TC de crânio, por meio de ultrassom, né, do nervo óptico, ou também através da retinoscopia, né. Se o paciente cursa com cefaleia intensa e refratária à medicação, se ele cursa com náuseas e vômitos, principalmente vômitos em jatos, aqueles vômitos que não melhoram, né, o paciente fica vomitando sem parar, e esse vômito ele sai realmente em jato mesmo. E paciente que tem alteração do nível de consciência, principalmente alteração persistente do nível de consciência. Nós temos a tríade de Cushing. A tríade de Cushing é um sinal de gravidade, né, de hipertensão intracraniana. Então, geralmente, o paciente que cursa com tríade de Cushing é aquele paciente que está realmente com uma hipertensão intracraniana muito grande, que está tendo ali uma herniação cerebral eminente. Então, é o paciente que ele cursa com bradicardia, hipertensão arterial sistêmica geralmente divergente, né, então, a sistólica lá em cima e a diastólica lá embaixo, e irregularidade respiratória. Se eu encontro essa tríade aqui, eu tenho que pensar em hipertensão intracraniana para esse paciente. Então temos aqui um outro caso clínico, paciente do sexo feminino, 25 anos, é trazido ao pronto-socorro pelo COBOM, né, Corpo de Bombeiros, devido ao acidente automobilístico carro-carro, em alta velocidade com episódio TCE em região frontal, devido ao impacto no volante. Ao exame físico apresenta-se estável hemodinamicamente, com escoriações leves em membros superiores e inferiores, sem sangramentos ativos. Não há evidência de déficit neurológico focal ou fraturas cranianas, mas a paciente apresenta sem abertura ocular espontânea, abrindo os olhos somente ao chamado, então o olho, né, a avaliação da abertura ocular, ela tá pontuando aqui 3 pontos, né. Eh, Apresenta-se com fala confusa, então ela tem, né, uma resposta verbal de 4 pontos, e não obedece a comandos, mas retira o membro em resposta ao estímulo doloroso. Então a resposta motora aqui, ela tem de, 5 pontos, né. Em cerca de 1 hora após a admissão, a mesma evoluiu com episódios de vômitos e abruptamente para rebaixamento do nível de consciência e irregularidade respiratória. Dados vitais, a gente tem uma hipertensão, tá? Frequência cardíaca de 57, saturação de 91, temperatura de 36 e frequência respiratória de 12. Ou seja, é uma paciente que eu tenho que pensar em hipertensão intracraniana. Primeiro que ela tem vômitos, né, múltiplos episódios de vômitos, tem um rebaixamento grave do nível de consciência, tem irregularidade respiratória, tem hipertensão divergente e tá começando aqui a também ter uma bradicardia, tá. Então é uma paciente que eu tenho que pensar aí, em uma hipertensão intracraniana, inclusive já pensar numa tríade de Cushing para essa paciente. Então, fiz a avaliação, né, fiz a etapa D, fiz a avaliação neurológica desse paciente, vou seguir para a etapa E. Na etapa E, eu vou então reavaliar a paciente do modo o paciente, né, ou a paciente de maneira geral, tá. Vou controlar a hipotermia, vou fazer manejo adequado de queixas agudas secundárias. Então se o paciente está com dor, né, eu vou olhar essa dor, se ele tem alguma outra fratura, se ele tem, né, qualquer outra queixa aguda secundária, eu vou, né, tratar nesse momento. E vou então colocar esse paciente ali na maca, ou na prancha, ou no leito ali no hospitalar, se ainda não foi realizada essa etapa. Por fim, eu vou garantir que todas as condutas anteriores tenham sido tomadas adequadamente. Vou fazer uma avaliação complementar, do quadro clínico do paciente, então coletar novas informações que possam me ajudar ali em relação a esse paciente, então história pregressa, história social, investigar a etiologia do quadro, né, e etcétera. Vou então, né, uma vez que eu classifiquei, esse TCE, defini se esse paciente tem sinais de alarme, né, defini o quadro desse paciente, eu vou então prosseguir para a conduta específica para esse paciente no TCE e nas demais condições que ele tiver ali, envolvido, e vou também, prescrever sintomáticos conforme a demanda desse paciente. Então qual que vai ser essa conduta específica do TCE,
para cada classificação que a gente vai ver a seguir. Então, um paciente que tem um TCE leve, ou seja, uma escala de Glasgow é maior que 12, né, então entre 13 e 15, e sem sinais de alarme, eu vou, conduzir da seguinte maneira: primeiro ponto é que eu tenho que realizar todas aquelas medidas iniciais, então XABCD do trauma. Vou fazer exame físico neurológico seriado nesse paciente, então tem que fazer uma reavaliação neurológica seriada, tá. Se esse paciente não tiver indício de lesão vertebral, então ausência de dor, ausência de déficit motores, né, enfim, sem indício de lesão vertebral, eu posso retirar, o colar cervical desse paciente. Vou manter então esse paciente em observação mínima de 6 a 12 horas, ali no serviço de saúde, né, geralmente pronto atendimento. Se esse paciente tiver uma evolução estável, vou dar alta para ele com orientações escritas sobre quaisquer sinais de alarme, sobre quaisquer dúvidas que esse paciente possa vir a ter. Neste caso, que o paciente tem um TC leve, sem sinais de alarme, a tomografia de crânio não é obrigatória, tá? Eu não preciso fazer tomografia de crânio nesse paciente, a não ser que ele evolua com sinais de alarme, a não ser que ele evolua para uma escala como a de Glasgow, eh, né, menor que 13, né? E lembrar também que, mesmo que esse paciente tenha um TC leve, mas se ele tem ali um Glasgow, por exemplo, de 13 ou 14, e esse Glasgow persista por 2 horas, né, entre 13 ou 14, esse paciente, ele vai ser classificado então como TCE leve com sinal de alarme, e nesse caso eu tenho que pedir tomografia de crânio. Falando então justamente sobre o TCE leve com sinais de alarme, eu vou então, né, classificar esse paciente é como aquele paciente que tem um Glasgow maior que 12 pontos e ele tem sinais de alarme. Então todos aqueles sinais de alarmes que a gente viu anteriormente, idade maior que 65 anos, uso de anticoagulante, né, e todos os outros, se ele tiver no mínimo um deles, eu vou classificar como, TCE leve com sinais de alarme. Claro, se ele tiver uma escala de Glasgow também maior que 12. Então o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que fazer medidas iniciais, incluindo o XABCDE, tá? Todas aquelas medidas que eu falei anteriormente. Tenho que fazer exame físico neurológico seriado desse paciente. Se esse paciente não tiver indício de lesão vertebral, eu vou retirar o colar cervical desse paciente. E tenho que manter esse paciente em observação também por 6 a 12 horas no pronto atendimento. Neste paciente, mesmo que ele tenha um TCE leve, mas ele tendo sinais de alarme, eu tenho que solicitar TC de crânio sem contraste, tá? Outra coisa, se o paciente tem um TCE leve, mas ele tem uma condição que não me permite avaliar ele adequadamente, por exemplo, é um paciente que teve um TCE leve, mas é um paciente que previamente ele já é um pouco mais, tem um nível basal de rebaixamento, né, um paciente que já tem sequelas pregressas, ou então que ele não consegue se comunicar muito bem, né, então ele não conseguiria relatar sintomas para você, ou é um paciente que ele está etilizado, que ele fez uso de drogas, né, que alteraram ali, né, a capacidade dele, por exemplo, de relatar algum sintoma, que você não consegue avaliar adequadamente o exame físico desse paciente, mesmo que ele tenha TC leve sem sinal de alarme, é indicado eu fazer aí então, uma TC de crânio também, tá. Mas enfim, então, se o paciente tem TC leve com sinais de alarme, ou essas outras condições, eu faço TC de crânio. A TC de crânio ela é sem contraste, tá bom, porque eu quero ver se esse paciente tem lesões, principalmente sangramento, e o sangramento eu consigo ver sem contraste muito bem. Pelo contrário, se eu uso contraste, eu posso muitas vezes confundir o contraste com, sangramento, tá bom. Então, se a TC de crânio estiver normal e o paciente estiver estável, eu vou dar alta para esse paciente com orientações escritas e, né, com um acompanhante, após esse período de 6 a 12 horas de observação no PS. Se esse paciente tem uma TCE alterada, eu vou então fazer o manejo dessas alterações, vou solicitar a internação desse paciente em enfermaria do serviço de referência, solicito a avaliação do serviço, né, da equipe de neurocirurgia e vou também, né, utilizar o ácido tranexâmico de 1 mg em 10 minutos, mais 1 mg ao longo de 8 horas para esse paciente. É isso que eu vou fazer, principalmente se for um sangramento mais relevante. Se é um sangramento pequeno, autolimitado, o paciente permanece estável, às vezes eu nem preciso fazer o Transamin. Agora se é um sangramento maior, né, uma lesão mais importante, eu posso sim fazer o Transamin nesse formato, tá bom? Se é moderado, eu faço então, né, as medidas iniciais, incluindo o XABCD, lembrando que o TCE moderado é aquele que tem uma escala de Coma de Glasgow, menor que 12 e maior que 8 pontos, tá? Então ele tem uma escala de Coma de Glasgow de 12 a 9 pontos. A internação aqui ela é obrigatória, tá bom? Porque eu tenho que deixar esse paciente em observação por no mínimo 24 horas. Vou avaliar a necessidade de UTI para esse paciente. Tenho que fazer exame físico neurológico seriado. Se não tiver lesão cervical, eu posso então, né, retirar o colar cervical dele. Vou pedir uma avaliação imediata da equipe de neurocirurgia. Faço monitorização contínua de dados vitais desse paciente. Vou estabelecer dieta zero até que esse paciente tenha ali, né, uma estabilização do quadro, pelo risco, por exemplo, de broncoaspiração. Vou manter a cabeceira do leito desse paciente elevada a 30 a 45 graus, porque se eu deixo a cabeceira mais elevada,
eu tendo a diminuir a pressão intracraniana desse paciente e vou avaliar a necessidade de profilaxia antitetânica, caso tenha tido ali, né, uma lesão, por exemplo, com algum objeto perfurante, tá? Além disso também, eu não vou passar sonda nasoentérica nem nasogástrica nesse paciente, sem descartar fraturas de base de crânio. Porque se eu passo uma nasogástrica ou uma nasoentérica e esse paciente tem uma fratura grave de base de crânio, essa sonda pode acabar entrando para dentro do crânio do paciente. Então eu tenho que descartar a fratura de base de crânio primeiro. Se esse paciente tem um delta T, ou seja, se ele teve um TCE a menos de 3 horas, eu vou realizar para ele o ácido tranexâmico, 1 grama EV em 10 minutos, mais 1 grama EV ao longo de 8 horas. Então, TCE moderado a menos de 3 horas, faço transamin, 1 grama EV em 10 minutos, mais 1 grama EV ao longo de 8 horas. Enquanto que no TCE leve, com sinais de alarme, eu só vou fazer o transamin se eu tiver sangramento na TC, tá bom? E neste caso aqui também eu tenho que solicitar obrigatoriamente a TC de crânio, sem contraste, tá? Então, se a TC estiver alterada, eu faço manejo de alterações, mas eu uso também fenitoína. Então, é um paciente que ele tem alto risco de ter convulsões, porque o sangue, né, extravasado ali para fora dos vasos, ele tende a causar uma irritação no encéfalo, e essa irritação, essa inflamação, ela tende a causar convulsões. Então, se tem sangramento, se tem alteração, qualquer lesão na TC intracraniana, eu tenho que fazer fenitoína para esse paciente. Vou fazer manejo dessas alterações, solicitar a avaliação da equipe de neurocirurgia e, providenciar suporte para esse paciente e, claro, também avaliar hipertensão intracraniana. Se a TC estiver normal, eu vou então avaliar outros diagnósticos diferenciais para esse paciente também, tá bom? TCE é grave, então o TCE é grave é aquele paciente que tem uma escala de coma de Glasgow, igual ou menor que 8 pontos, tá? Então, de 8 a 1 ponto, eu considero o TCE grave. Eu vou então fazer uma internação obrigatória em UTI neurológica. Tenho que fazer exame físico neurológico completo e seriado também. Vou solicitar avaliação imediata da equipe de neurocirurgia. Vou deixar esse paciente monitorado continuamente, tá? Vou estabelecer dieta zero. Tenho que manter a cabeceira elevada em 30 a 45 graus pelo mesmo motivo, né, do TCE moderado, ou seja, para evitar hipertensão intracraniana. Vou avaliar a necessidade de profilaxia antitetânica. Neste caso, se o TCE é grave, eu já começo imediatamente fenitoína 20 miligramas por quilo, EV em bolos, e vou fazendo ali a dose de manutenção em 5 miligramas por quilo por dia, tá? Vou fazer então intubação orotraqueal, então Glasgow igual ou menor a 8, tenho que intubar esse paciente. Vou suspender antihipertensivos, anticoagulantes, AINES e glicocorticoides desse paciente. Não posso passar sonda nasogástrica nem nasentérica pelo mesmo motivo do TCE moderado, tá. E uma coisa interessante aqui no TCE grave, isolado, né, ou seja, que esse paciente não tem outros traumas, não tem muita indicação de utilizar o ácido tranexâmico, né. As pesquisas mostraram que não tem, relevância, assim, de prognóstico para o paciente, ao contrário do TCE leve com sinais de alarme que tem sangramento e o TCE moderado com menos de 3 horas. No TCE grave, eu tenho que então pedir obrigatoriamente uma TC de crânio sem contraste. Se TC estiver normal, né, eu vou manter cuidados, eu vou solicitar ressonância de crânio e vou pensar na possibilidade de LAD, né, a lesão axonal difusa. E também vou pensar em diagnósticos diferenciais. Se a TC vem alterada, eu vou intensificar cuidados desse paciente, vou avaliar, né, a PIC desse paciente, ou seja, a pressão intracraniana, pensando em uma provável hipertensão intracraniana. Vou, avaliar a possibilidade e necessidade de ressonância de crânio para avaliação complementar. Vou solicitar a avaliação da equipe de neurocirurgia e também vou realizar, tomografia seriada de acordo com a evolução do quadro clínico do paciente. E também no TCE grave eu tenho obrigatoriamente necessidade de solicitar, uma TC de coluna cervical, tá. Por quê? Porque lembra que o crânio ele tá ligado, né, ele tá ancorado na coluna cervical. Então se eu tenho um trauma craniano muito grave, esse trauma craniano pode também pegar coluna cervical, tá. Então se a TC estiver normal, vou retirar a imobilização cervical, se a TC estiver alterada, eu vou manter a imobilização cervical e vou manejar a alteração. E vou solicitar demais aí exames complementares conforme a clínica do paciente. Lembrar que no TCE penetrante, ele vai ser um TCE mais grave, tá, o prognóstico do paciente é pior. Aqui o manejo vai ser basicamente o mesmo do TCE grave, com algumas poucas diferenças. Primeiro que eu vou iniciar antibiótico terapia pelo risco de infecção, vou iniciar anticonvulsivante, né, assim como no TCE grave, e tenho que fazer profilaxia antitetânica para esse paciente. Na imagem, eu tenho que fazer TC de crânio ou anti-TC. Eu não posso realizar ressonância magnética para esse paciente, por quê? Se esse paciente, por exemplo, está com um projétil balístico, né, uma bala, lá dentro do crânio, e eu faço uma ressonância magnética, a gente tem que lembrar que a ressonância magnética, ela cria um campo magnético. Então tem chance de eu fazendo uma ressonância magnética, esse projétil se deslocar dentro do crânio, né, e acabar ali matando realmente o paciente, terminando de matar o paciente.
Então não faço ressonância magnética para TCE penetrante em que eu tenha suspeita, né, de ter estilhaços ali dentro do crânio do paciente. O manejo, né, então vai ser semelhante ao TCE grave, como eu falei para vocês, e a abordagem neurocirúrgica. Eu não posso tirar qualquer objeto que tiver, né, ali empalado naquele crânio, sem, ter avaliação de neuroimagem prévia e sem ter ali equipe neurocirúrgica especializada, tá bom? E o prognóstico, como eu falei também, é pior do que o TCE fechado. A gente tem um caso clínico aqui então, um paciente masculino, 35 anos, ele é previamente ígido, foi trazido ao pronto-socorro após queda de aproximadamente 2 metros durante o trabalho em construção civil há 1 hora. Na admissão, encontra-se hemodinamicamente estável, com queixa de cefaleia intensa e náuseas. Cefaleia intensa e náuseas, né, a gente tem que começar a pensar que talvez possa ter um componente ali de aumento da pressão intracraniana. Ao exame físico neurológico, apresenta-se abertura ocular ao estímulo doloroso, então vamos lá. Se é estímulo doloroso, a gente sabe que vai ser então 2 pontos. Pupilas isocóricas, perdão, saltei aqui, né. Responde de forma confusa as perguntas, então a resposta verbal, né, vai ser então de 4 pontos. E retira o membro ao estímulo doloroso. Então aqui a gente tem uma resposta motora de, eh, 4 pontos também. Pupilas isocóricas, a inspeção, observa-se hematoma em região temporal direita, sem sinais de ferimento aberto. A TC de crânio evidencia coleção extraaxial, biconvexa e hiperdensa na região temporal direita. É compatível com hematoma epidural de volume moderado, com discreto efeito de massa e desvio de linha média inferior a 5 milímetros, sem sinais de herniação. Há também sugestão de fratura linear do osso temporal adjacente. Então tá. Então a gente viu que, a resposta popular dele, né, é 0. Então se a gente somar isso aqui, né, 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Então TCE moderado. É um TCE moderado, que ele teve uma queda há cerca de 1 hora. Então é um TCE que a gente já pode começar a fazer aqui o Transamin, né, o ácido tranexâmico. Além disso, ele tem também alguns sinais iniciais de hipertensão intracraniana, e a TC evidenciou uma coleção, né, ou seja, um sangramento intracraniano compatível com hematoma epidural de um volume moderado, né, não chega a ter ainda, um desvio de linha média, né, muito relevante, ou se então é inferior a 5 milímetros, mas ele já tem aqui um discreto efeito de massa. Então é um paciente potencialmente grave. E também tem uma fratura linear do osso temporal adjacente. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem que fazer, né, fazer o ácido tranexâmico, fazer o X, AB, opa, AB, CDE do trauma, tá. Então todos aqueles passos lá que a gente viu, a gente tem que fazer. Manter esse paciente de cabeceira elevada, 30 a 45 milímetros. Vou avaliar se tem lesão de coluna cervical, né, ou outros segmentos da coluna. Vou solicitar a avaliação da equipe de neurocirurgia imediatamente. Se não tiver no hospital, né, eu tenho que transferir esse paciente para um serviço de referência. Vou internar esse paciente, que eu tenho que deixar esse paciente no mínimo 24 horas em observação e fazer, TC seriada para ele, para avaliar, né, o grau de evolução dele. Vou também, né, evitar, passar sonda nasogástrica ou nasentérica. Tenho que manter esse paciente monitorizado, se não na UTI, né, em sala vermelha. Então, todos aqueles passos que a gente viu anteriormente, nós vamos empregar aqui, pensando no TCE moderado, tá bom? E com possíveis aqui sinais de hipertensão intracraniana. Caso clínico 2, paciente masculino, 22 anos, previamente rígido, é trazido ao pronto-socorro ao pronto atendimento após colisão durante uma partida de futebol, com impacto frontal da cabeça contra outro jogador. O paciente relata cefaleia no local do impacto, sem náuseas, vômitos, tontura ou convulsões. Na admissão, encontra-se em bom estado geral, hemodinamicamente estável, orientado em tempo e espaço. Ao exame neurológico, apresenta-se abertura ocular espontânea e obedece prontamente a comandos, pupilas isocóricas e fotorreagentes. Então, ele tem um Glasgow de 15, né? Por quê? Ele tem orientação em tempo e espaço, então isso aqui me indica que ele tem uma boa resposta verbal. Tem a abertura ocular espontânea, então pontuação máxima. Obedece a comandos, né, motores, pontuação máxima também. E pupilas estão isocóricas e fotorreagentes. Então, ele tem um Glasgow 15. Exame físico revela apenas discreto abalamento em região frontal, sem sinais de fratura, afundamento ou laceração significativa. Esse abalamento aqui provavelmente é um hematoma subgaleal, que a gente vai ver em aulas futuras do que se trata exatamente. É um paciente, né, de 22 anos, não tem nenhum sinal de alarme, então a classificação dele é TC leve, sem sinais de alarme. Não preciso fazer TC de crânio, a única coisa que tem que fazer nesse paciente é sintomáticos, né, porque ele está com dor, estava com cefaleia, reavaliar esse paciente de tempos em tempos, manter esse paciente ali de 6 a 12 horas em observação. Se melhora dos sintomas, né, manteve o quadro, se não teve, degeneração neurológica, eu vou então dar alta para esse paciente após o período de observação, com orientações escritas, tá? Então sem dificuldade. Outro caso clínico, nós temos um paciente do sexo masculino, 41 anos, com histórico desconhecido,
Ele é trazido ao pronto-socorro pelo SAMU após colisão automobilística de alta energia contra um poste. Opa, alta energia, né, bateu num poste. É um paciente que pode estar mais grave. Segundo a equipe pré-hospitalar, foi encontrado inconsciente no banco do motorista, preso às ferragens. Na admissão, encontra-se em estado crítico, com sinais de trauma crânio-facial importante, então eu tenho que pensar em fratura de base de crânio para esse paciente, incluindo laceração extensa em região frontal e periorbital direita, além de sangramento ativo. Apresenta-se em decúbito, não abrindo os olhos ao estímulo doloroso. Então vamos lá, resposta ocular, né, ele pontua um ponto, não abre nem ao estímulo doloroso. Não emite qualquer som ou vocalização, então resposta verbal, um ponto. Resposta motora, ele tem uma extensão anormal dos membros superiores, então a resposta motora dele vai ser 2 pontos. Pupila direita midriática é reativa, pupila esquerda é reagente à luz, então ele tem uma pupila que reage e outra não reage. A resposta pupilar dele é de, menos um ponto. Então 1 mais 1, 2, mais 2, 4, menos 1, 3. Então o Glasgow desse paciente aqui é um Glasgow 3, né, é um Glasgow que indica um TCE muito grave pra gente, tá. E a clínica do paciente também é muito grave. Então o que que eu tenho que fazer nesse paciente? Vamos lá, tenho que internar esse paciente, tenho que fazer o X, ABCDE, tá, C, D, E. Tenho que manter esse paciente em observação, né, então eu tenho que avaliar esse paciente constantemente pra ver se ele vai piorar. Tenho que solicitar a avaliação da neurocirurgia imediatamente. Tenho que iniciar fenitoína para esse paciente, tá. Lembrar também que eu acabei esquecendo de falar, mas nesse paciente aqui que tinha um TCE, moderado e tinha um hematoma epidural, eu também tenho que fazer fenitoína, tá bom? Voltando aqui para o TCE grave, então eu tenho que também fazer, né, aqui no B, eu tenho que entubar esse paciente, porque ele tem um gasgo bem menor que 8, tá inconsciente, ele vai evoluir com insuficiência respiratória se já não tiver evoluído. Tenho que controlar, né, o sangramento dele, tem um sangramento ativo. E não vou, né, fazer aí, passar sonda nasogástrica nem nasoentérica, tenho que fazer uma TC de crânio, TC de face, TC de coluna cervical, tá, e quaisquer outros segmentos aí que possam ter sido acometidos também. Tenho que fazer também, né, avaliar a vacinação antitetânica, como ele tem, né, esse corte, se é um corte que tá sujo, né, eu tenho que também avaliar antibiótico-terapia, tá. E avaliação da hipertensão intracraniana, se possível com monitorização da PIC. O que que eu vou fazer aqui para esse paciente, então, em relação à hipertensão intracraniana? Né, tem que entubar para manter uma boa oxigenação e diminuir ali a pressão de CO2. Tenho que manter essa cabeceira do paciente elevada em 30 a 45 graus, para também diminuir a pressão intracraniana, manter a pressão arterial dele, a sistólica acima de 110, solicitar, né, a avaliação da neurocirurgia para fazer drenagem de possíveis hematomas e controle da hipertensão intracraniana e monitorização da PIC. E tenho que fazer reposição volêmica do paciente, porque ele está sangrando também, mas essa reposição volêmica eu não posso fazer com soluções hipotônicas, como soro glicosado, porque isso pode piorar a hipertensão intracraniana. E aí ir fazendo as medidas específicas para as alterações laboratoriais, alterações que o paciente vier a desenvolver, tá bom? Lembrando que a questão, assim, do tratamento mais específico para hipertensão intracraniana, a gente vai deixar para outra aula. Beleza, então vimos aí bem 3 casos bem interessantes, né? Temos aqui então os exames complementares que a gente pode pedir para o paciente. Então, a TC de crânio sem contraste, a gente já viu quais serão as indicações. A TC de coluna, a gente vai pedir, né, no TCE grave ou aquele paciente que tem, um TRM, né, ou tem um exame físico não confiável, por exemplo, pacientes que estão entubados, eu não consigo ver, né, se esse paciente sente a dor ou não, a palpação da coluna, por exemplo. Ressonância magnética de crânio, eu vou pedir em pacientes que têm por exemplo, um quadro grave e tem uma TC de crânio inconclusiva ou que é incompatível com o quadro clínico. Monitorização da PIC, né, da pressão intracraniana, pacientes com TCE grave ou TCE com clínica de neuroimagem, com clínica ou neuroimagem sugestivas de hipertensão intracraniana. Então, no caso, este caso aqui, né, do TCE grave e o paciente que tem um TCE moderado, que já tem aqui, né, um hematoma, tem efeito de massa e tal, são 2 pacientes que têm indicação de fazer monitorização da PIC. Essa monitorização, ela é feita pelo pessoal da neurocirurgia, eles inserem ali, né, um catéter geralmente ou no parênquima do cerebral ou geralmente mais dentro do ventrículo. Raio-x de crânio, pessoal, no contexto de TC de crânio, perdão, raio-x de crânio no contexto de TCE não é muito indicado, tá, não vai ter, assim, realmente achados que vai nos guiar muito bem, tá. A TC é muito superior ao raio-x de crânio, então, assim, a gente vai pedir raio-x de crânio só realmente naquele paciente se estivesse no meio do nada, longe de qualquer hospital de referência, esse é o único exame que você tem ali disponível é o raio-x, então você vai fazer o raio-x, mas não é o indicado. TC de face, você vai fazer na suspeita de trauma facial ou fratura de base de crânio. Ultrassom Doppler transcraniano, a gente vai fazer então, para avaliar, né, o fluxo sanguíneo cerebral,
avaliação de morte encefálica, e também a gente consegue, estimar a pique, né, de um modo indireto, através do ultrassom Doppler transcraniano. A fundoscopia, né, a retinoscopia, a gente vai conseguir avaliar sinais de hipertensão intracraniana através da avaliação do nervo óptico, né, através da avaliação do papiledema. E o eletroencefalograma, ele é indicado para a gente avaliar estados epilépticos não convulsivos. Então aquele paciente que está entubado, né, que está sedado e você não consegue ver se ele estiver, tendo convulsão, ele pode estar tendo convulsão sem ter, sem ter resposta motora à convulsão, né, sem ter aqueles tremores, por exemplo, a gente pode fazer um eletroencefalograma para ver se esse paciente está convulsionando ou não. Outros exames, a avaliação geral do paciente, né, então hemograma, avaliar anemia, avaliar sangramento, tá. Gasometria, eu vou avaliar a oxigenação, vou avaliar a ventilação desse paciente, a pressão do CO2, se tem acidose. Os eletrólitos, identificar distúrbios, né, que afetam o sistema nervoso central, que podem predispor esse paciente a, por exemplo, crises epilépticas. Função renal, glicemia, coagulograma, o ECG, né, e a dosagem de lactato, enfim, todos esses exames, eles são, de avaliação realmente mais complementar, a gente vai solicitar eles realmente somente após toda aquela conduta inicial que nós vimos. Um ponto muito interessante, estes exames complementares, eles não podem atrasar de modo algum a transferência do paciente para o serviço de referência. Então, por exemplo, você está no hospital, esse hospital não tem neurocirurgia, não tem especialista. Chegou um paciente com TCE moderado ou um TCE grave, você não vai ficar esperando esse paciente fazer TC para encaminhar ele para o hospital de referência. Não, você vai encaminhar logo, né, porque até esse paciente fazer TC, sair o laudo, isso aí já comeu, né, 2, 3 horas do paciente. Então assim, chegou um paciente com clínica de TCE moderado, grave, eu vou encaminhar esse paciente para o serviço de referência, mesmo que eu tenha exames laboratoriais, ou de imagem complementares disponíveis ali no meu serviço, tá. Beleza, uma coisa importante também é a gente avaliar a coagulopatia no TCE, então a gente vai suspender imediatamente anticoagulantes, AINES e glicocorticoides no contexto do TCE. Se esse paciente faz uso de antagonistas de vitamina K, por exemplo, a varfarina, eu posso tentar, né, reverter esse antagonismo, né, eu posso administrar vitamina K nesse paciente, e até mesmo o complexo protrombínico. Vou então fazer avaliação de coagulograma e plaquetograma para esse paciente, posso solicitar a avaliação da hematologia se necessário, e lembrar que todo paciente que faz uso de anticoagulante, ele é considerado alto risco, inclusive em TC leve. Então chegou um paciente para você, mesmo que esteja ali com Glasgow 15, mas ele faz uso de anticoagulante, eu tenho que fazer TC de crânio. Tromboprofilaxia no TCE. Então, como eu falei pra vocês, geralmente o paciente que tem um TCE, né, mais moderado a grave, ele é um paciente que ele vai ficar em coma, ou que ele vai ficar entubado, né, ou ele vai ficar acamado. Então é um paciente que ele vai ter, estase, né, sanguínea. Isso favorece muito a formação de trombos. Então é um paciente que eu tenho que pensar em tromboprofilaxia. Tem a profilaxia motora, né, que ela vai ser realizada, então, desde a admissão, que se consiste em eu estimular a mudança de decúbito do paciente, fisioterapia motora, utilizar compressor pneumático, né, nos membros inferiores, elevação dos membros. Se esse paciente tiver condições também, a deambulação aqui é muito importante também, tá. E a profilaxia química? Então, se a TC, né, tiver seriada, se eu fizer uma TC seriada e ela estiver alterada, ou se esse paciente tiver a possibilidade de ter que fazer um procedimento neurocirúrgico, eu não vou realizar a tromboprofilaxia química. Então, TC de crânio seriada alterada ou possibilidade de cirurgia, eu não vou realizar, tromboprofilaxia química. Agora, se é um paciente que ele teve uma TC de crânio seriada após 24, 48 horas e teve ausência de sangramentos em outros locais e também não tem possibilidade de ter que fazer nenhum procedimento cirúrgico, eu vou então iniciar a medicação. Vou utilizar enoxaparina 20 a 40 miligramas por dia subcutâneo, tá. Então uma vez que eu, né, fiz toda essa abordagem do paciente, tratei o TCE do paciente, o paciente conseguiu estabilizar, chegou o momento de dar alta para esse paciente. O que que eu vou então pensar, né. Então todo paciente vítima de TCE é indicado passar por consulta neurológica, né, para uma reavaliação em cerca de 2 a 4 semanas após a alta. Por quê? Primeiro para identificar a etiologia e manejar a etiologia, então todo aquele discurso que eu falei no início da aula sobre a etiologia entra aqui, tá, justamente para evitar recidivas do trauma. Vou então nessa consulta fazer uma checagem de queixas do paciente, então vou ver se esse paciente cursou com alguma sequela, se ele cursa com cefaleia, tontura, náusea, sonolência, alterações do humor, né, algum déficit funcional, depressão, demência, enfim, quaisquer sintomas eu vou fazer então uma checagem ativa de queixas. Vou também fazer uma triagem neurofuncional do paciente, então neste momento eu vou empregar testes como, né, o Mini-Mental, o MoCA, o TUG, e também a escala de Lawton e a escala de Bartel, tá. E, se eu constato qualquer alteração clínica relevante, eu vou então empregar para esse paciente condutas farmacológicas e não farmacológicas. Então, por exemplo, se é um paciente que ficou, com um quadro de epilepsia pós-convulsão, eu tenho que tratar essa epilepsia dele.
Se é um paciente que ele tá, né, com um quadro de disfunção de memória e atenção, por exemplo, eu tenho que tratar essa condição, seja com condutas farmacológicas ou com condutas não farmacológicas. Nesse ponto de condutas não farmacológicas, entra aqui a equipe multidisciplinar. Então é interessante eu encaminhar esse paciente, a depender dos resultados da checagem de queixas e da triagem neurofuncional, a certos profissionais da equipe multidisciplinar, como fisiatra, fisioterapeuta, terapia ocupacional, educador físico, fonoaudiólogo e outros profissionais aí que podem auxiliar esse paciente, tá bom? Então lembrar que a gente tem muitas condições, né, que podem ser decorrentes de um TCE, que esse paciente ele pode ter uma cura do TCE, mas pode, né, cursar com essas outras condições. Então, por exemplo, si síndrome concussional, crises epilépticas, distúrbios do comportamento, agitação, espasticidade e dor musculoesquelética, síndrome da imobilidade, disfagia e risco aspirativo, disfunções neuroendócrinas, hidrocefalia de pressão normal, secundária, né, ou hidrocefalia comunicante, distúrbios do sono, déficits cognitivos, hematomas subdural crônico e distúrbios motores e sensitivos. Então, tudo isso aqui, né, são condições relativamente comuns que o paciente vai cursar pós-TCE, principalmente aquele paciente que tem um TCE grave. Então, eu tenho que investigar essas condições no segmento do paciente. Lembrar também, sempre muito importante a gente falar, da prevenção do TCE. Então, né, fazer orientação para o paciente, utilizar EPI, né, capacete, cinto de segurança, cadeirinha, manter um carro com airbag funcional, ter uma estruturação adequada, né, do ambiente. Então o ambiente tem que ter corrimão, tem que ter piso adequado, proteção de quinas, etcétera, né. Se é um ambiente de obras, né, tem que ter todas aquelas condições adequadas de trabalho. Ele tem que ter uma direção no trânsito responsável e defensiva, evitar o abuso de substâncias como álcool e drogas, controlar, né, causas e doenças de base, que aumentam, por exemplo, o risco de queda, evitar o uso de medicações hipotensoras e sedativas, como benzodiazepínicos, anti-histamínicos, relaxantes musculares e outros. Vou então também fazer acompanhamento multiprofissional em pacientes com histórico de quedas. E também uma coisa muito importante é o fortalecimento osteomuscular e melhora da capacidade funcional, proprioceptiva e equilíbrio desse paciente. Alguns erros comuns que eu trouxe aqui para vocês, pra gente finalizar essa aula, né, que a gente vai ter, que muitas pessoas cometem aí na abordagem do TCE. Então, o primeiro deles é não seguir, né, o XABCD, é ignorar o X, o A, o B, o C e o E e focar só no D, tá. Então tem que fazer toda essa sequência. Solicitar TC de crânio para todo TCE, a gente não precisa solicitar TC de crânio para todo TCE, pelo contrário, a minoria vai realmente precisar de uma TC de crânio. Postergar intubação para pacientes que possuem indicação. Usar reposição volêmica com soluções, hipotônicas, como o soro glicosado. Não identificar e tratar a RIC precocemente. Subestimar o TCE leve com fatores de risco e não investigar a etiologia do TCE. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, nessa aula aqui eu foquei mais no aspecto prático e, sobretudo, também no aspecto de abordagem inicial ao paciente vítima de TCE. Aqueles aspectos mais profundos, complexos e de abordagem mais tardia, principalmente no manejo de hipertensão intracraniana e abordagem também de neuroimagem, a gente vai ver nas aulas posteriores que virão a seguir, tá bom? Deixem seu feedback nos comentários, avaliem esse vídeo, né, aí com o seu like ou então com as estrelinhas e compartilhem aqui nosso conteúdo para seus amigos, nos sigam em todas as redes sociais e lembrando que eu estou sempre à disposição para conversar com vocês, para receber sugestões e também para tirar dúvidas, aqui na nossa plataforma da Médico, nas redes sociais, no YouTube, Instagram e etcétera. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.